capítulo 1. Primeira carta de Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do verso 17. Muito bem. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Pedro, quando ele está falando sobre a salvação, ele diz que nós não fomos resgatados por coisas vãs, não é por ouro nem por prata, mas sim, no versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, e este cordeiro, ele já foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Apocalipse, capítulo 13. Livro das revelações que João escreveu, Apocalipse, capítulo 13. Verso de número 8. João está falando da besta que emergiu do meio das nações. Mas no versículo 8 ele diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Eles vão adorar a besta que emerge das nações. E esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas por que eles adoram? Eles adoram porque o nome deles não estão escritos no livro da vida. Versículo 8. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Foi morto quando? Desde a fundação do mundo. João, ele deixa bem claro aqui no Apocalipse, como Pedro, que o Cordeiro imaculado e incontaminado foi conhecido antes da fundação do mundo. No livro de Apocalipse de João, no versículo 8, diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Agora vamos para um outro texto, Isaías 53. E aí nós vamos parar por algum tempo. Isaías, livro do profeta Isaías,
capítulo 53, a partir do verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado. Você notou que Isaías escreve 700 anos de Jesus ir para a cruz, e ele já escreve falando que Jesus já morreu? Ele era. Isaías não disse assim, ele vai ser. Ele vai ser desprezado. Não. Ele era. Isaías está vendo um fato consumado na sua frente. Isaías, ele escreveu essa passagem, esse livro, 700 anos antes de Jesus ir para a cruz. E ali ele diz: era desprezado, mas indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico o José de Arimateia. E na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano em sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar ao nosso Deus. Lembrar da oração pela Kathleen Johanna. Orar também pelo Vitor. O Vitor saiu hoje do hospital. Vitor é filho da irmã Paula e do irmão Emerson. Orar também pela dona Julinda, que é mãe do irmão Renivaldo. Orar pela vida do seu Antônio e pela sua saúde, seu joelho. Muito bem. Vamos ao nosso Deus em oração. Tem mais um? Pela Ingrid. Vamos orar pela Ingrid. A Ingrid, ela é irmã da nossa irmã Daniela. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, eterno Deus. Bendita, Pai querido, é a tua palavra. O teu nome é santo, Senhor, para todos sempre.
E nós queremos, Senhor, nesta noite, engrandecer o Teu santo nome, o Teu bendito e santo nome, Senhor. E que Ele seja engrandecido eternamente. Obrigado, Senhor, por cada uma das almas que o Senhor trouxe aqui. E te pedimos mesmo, Senhor, por aquelas que não estão presentes. Peço que o Senhor esteja cuidando, seja qual for o problema, Senhor, o Senhor esteja zelando por essas vidas. Peço pela saúde da Kathleen Lohana, que o Senhor esteja cuidando dessa criança, Senhor, de 8 anos, e que o Senhor esteja, Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, cuidando da sua vida. Peço que o Senhor abençoe a vida do Vitor. Obrigado porque ele já saiu do hospital. E que o Senhor, Pai querido, esteja cuidando do Vitor. Peço pela vida da Ingrid, Senhor, que o Senhor zele por ela, pela sua vida, pela sua saúde. Esteja cuidando mesmo da Ingrid, Senhor, e tenha misericórdia dela. Peço pela vida de seu Antônio, que o Senhor o abençoe, Pai querido, que o Senhor esteja o guardando e abençoando o Senhor para que todas as coisas cooperem para o bem de sua vida. Peço pela sua saúde. Peço também, querido Deus, que o Senhor esteja cuidando de Dona Julinda e abençoando, Senhor, a sua vida com toda a sua graça e com toda a sua misericórdia. Peço que o Senhor abençoe nosso país e os governantes, Senhor, que tomarão conta deste país, que o Senhor esteja nos abençoando e tendo misericórdia de nossas vidas. Em nome do seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Nós falamos no domingo passado sobre o divisor de águas, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus ele olha do céu, ele vê somente 2 grupos de pessoas, salvos e perdidos. Deus ele não vê brancos e negros. Deus ele não vê ateus e cristãos. Deus ele vê salvo e perdido. A crucificação é o exemplo disso. Jesus ele é a salvação, a cruz do meio, a cruz do lado é o escarnecedor que quer ser salvo neste mundo, e a outra cruz é o salvo que quer ir para a glória junto com Cristo. É por isso, meus irmãos, e por esse motivo, que muitos não tomam a sua cruz e seguem a Cristo. Porque a grande divisão é entre salvo e perdido. A pergunta é, e nós fizemos ela, em qual dessas posições você se encontra? Muito bem. Nós lemos o texto da carta de 1 Pedro, aonde Pedro, falando da salvação, ele disse que aquele cordeiro que verteu o seu sangue e que foi conhecido antes da fundação do mundo, e depois ele se manifestou na pessoa de Cristo. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, João ele escreveu e ele disse que é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isaías escreve esse texto 700 anos antes de Jesus ir para a cruz, e inspirado pelo poder de Deus e pelo próprio Espírito Santo, ele descreve de uma maneira minuciosa o sofrimento, a cruz e a morte de Cristo.
700 anos antes, ele, inspirado pelo grande Deus, pelo seu Espírito, fala de uma maneira clara, com muitos detalhes, preciosas informações, daqueles que iam ler as Escrituras. Então, algo nós devemos colocar em nosso coração. Jesus indo para a cruz não foi um acidente, não foi uma rebelião religiosa. Jesus ele não é um mártir do princípio do cristianismo. A cruz de Cristo não foi devido que tinha que escolher um ou outro. A cruz de Jesus, ela já está estabelecida antes de Deus criar o Adão e a Eva. A cruz de Cristo, ela já está sendo preparada nos planos eternos de Deus, antes da fundação do mundo. O Cordeiro já morreu desde a fundação do mundo. O Cordeiro já é conhecido antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo não foi um acaso, um acontecimento. Não, meus irmãos. A cruz de Cristo, ela é toda a criação do plano divino de salvação de Deus e todo o seu cumprimento. Jesus não foi um mártir. Jesus não foi para a cruz por causa do ódio e da ganância dos homens. Jesus não foi para a cruz por causa das acusações de blasfêmia e de fazer um motim contra César. Jesus ele não foi para a cruz por um acidente que estava passando por ali. Ei, você mesmo aí, vamos ali colocar esse aqui na cruz. Não. Jesus foi para a cruz por causa do plano divino e eterno de Deus antes de existir o mundo. Ou você acha mesmo que Deus criou o mundo, aí criou Adão, aí depois fez a Eva, aí quando eles pecaram, aí Deus vai fazer um projeto de salvação? Claro que não. Lemos em Apocalipse que ele já foi morto. Lemos em 1 Pedro que ele já era conhecido. Lemos aqui no texto de Isaías que 700 anos antes Isaías já está falando de todo o sofrimento e do fato e a consumação da morte do Cordeiro de Deus, do Messias e do Cristo. A sua salvação, ela não é por acaso. Você que já entregou sua vida para Cristo, você não é salvo por um acaso. Você não ouviu a verdade da mensagem da salvação por uma mera coincidência. Você não encontrou a porta da igreja aqui no Oriente por uma mera facilidade. Mas tenha certeza de uma coisa, que o dia que você adentrou aquela porta, como muitos já fizeram, mas nem todos tomaram a cruz de Cristo, assentaram nos bancos, ouviram por um tempo a mensagem e logo eles foram embora. Mas para aqueles que ouviram a voz da verdade, ouviram a mensagem de salvação e creram e tomaram a sua cruz, olha, meus irmãos, é o plano eterno de nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos, e vamos ler o versículo de número 4 do capítulo 53 de Isaías. Por que Jesus ele foi para a cruz? Primeiro motivo,
Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Versículo de número 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A primeira coisa que Isaías ele diz e descreve sobre a cruz de Cristo, que não foi um acaso, não foi um acidente. Jesus ele foi para a cruz primeiro por causa do seu e do meu pecado. O que levou Jesus para a cruz foi os pecados dos homens, os pecados que nós cometemos, os pecados que nós cometemos até hoje, os pecados que nós vamos cometer até o último dia da nossa vida. Foram esses pecados que levaram Jesus para a cruz, porque Isaías ele já diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então eu quero dizer uma coisa para você: todas as vezes que você pecar contra Deus, lembre-se de uma coisa: foi o pecado que levou Jesus para a cruz. Todas as vezes que você mentir, está lá na cruz, vertendo sangue. Todas as vezes que você enganar, lá na cruz. Todas as vezes que você blasfemar contra Deus, lá na cruz. Todas as vezes que você usar de engano dentro do seu coração e da sua vida, todos esses pecados foram que levaram Jesus para a cruz do Calvário. Os pecados que nós cometemos, os pecados que nós vamos cometer até o dia da nossa morte. Porque quando nós nos convertemos, meus irmãos, e é uma pena, e eu já disse isso, e Deus, reconhecendo as nossas fraquezas e as nossas imperfeições, Ele perdoou o nosso pecado da ignorância, quando nós não conhecíamos, e também perdoou todos os pecados que nós vamos cometer, ciente deles, até o dia da nossa morte. O pecado que levou Jesus para a cruz, o pecado do seu povo, o pecado dos salvos, o pecado daqueles que vão entregar ainda a sua vida para Cristo, todos estes levaram Jesus para a cruz do Calvário. Não foi pelas circunstâncias que Jesus foi para a cruz. Não foi por causa da traição de Judas, dos judeus. Jesus ele foi para a cruz só por causa de uma coisa que eu e você cometemos todos os dias: pecado. Infelizmente. E isso é uma tristeza. Porque alguém que não peca e nunca pecou, teve que morrer por causa de nós, os pecadores. Esta verdade absoluta da palavra de Deus,
ela nos mostra duas coisas, irmãos, duas realidades que nós podemos contemplar. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Abre sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O plano da cruz de Jesus, o Cordeiro de Deus, não foi um acidente ou por acaso. Romanos, capítulo 6, verso de número 23. Então podemos compreender duas verdades absolutas, meus irmãos, na cruz de Jesus Cristo. A primeira, a malignidade e a consequência do pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. O pecado, ele é terrível. O pecado, além de ser maligno, ele é destrutivo. Ele destrói a vida do homem. Jesus, ele foi para a cruz não porque pecou, mas ele foi para a cruz por causa de nossos pecados. Então o pecado, ele é maligno, o pecado, ele tem a sua consequência, e o salário do pecado, diz o apóstolo Paulo, é a morte. Mas nós também temos uma outra verdade absoluta aí. Vamos continuar lendo o versículo. Mas o dom gratuito, o presente de Deus que gratuitamente Ele nos deu, é uma vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o nosso pecado levou Jesus para a cruz do Calvário a padecer em nosso lugar e a nos salvar, porque a questão da cruz não é assim: fazer uma cruz para você, uma cruz para você, outra cruz para você, uma cruz para você, fazer uma cruz para cada um aqui. Se você ou eu fôssemos pregados numa cruz, de nada valeria, porque somente Jesus podia morrer na cruz como Cordeiro Imaculado, verter o seu sangue para remir-nos os nossos pecados. Então não é somente um caso de crucificação, de autoflagelo. É um caso, meus irmãos, de um ser apropriado, o próprio Deus. E aí Romanos diz que esse mesmo Deus que foi para a cruz provar e vencer a morte, foi o mesmo Deus que nos deu uma vida eterna gratuita, e a vida eterna de Deus, ela é de graça. Nós cantamos um hino aqui: sem dinheiro, sem dinheiro. Vida eterna de Deus é gratuita. E essas verdades nos mostram, meus irmãos, aquilo que a palavra de Deus, ela tem de mais precioso para nos ensinar. Que somente Jesus, que o plano de Deus estava desde a eternidade pronto, preparado para que nós fôssemos salvos por Ele. Muito bem. Volte em Isaías capítulo 53. A primeira questão foram os nossos pecados que levaram para a cruz. Mas no capítulo 53, do livro de Isaías, versículo 6, a Bíblia diz assim: livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não somente os nossos pecados, mas o próprio Pai conduziu o seu Filho para a cruz. O Senhor fez cair sobre ele. Então, o Pai Celestial, Ele conduziu o seu Filho para a cruz do Calvário. Um exemplo que nós podemos ter das Escrituras: quando Deus disse para o Abraão: Abraão,
Eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho. Aí Abraão amanheceu ali, pegou o Isaac devia ter uns 12 anos, abardou os jumentos, os servos, não falou nada para a esposa, colocou seu filho, foi para o monte, levantou o altar, pegou a faca. E aí Isaías 53 ele diz assim: o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade e agradou ao Pai em moê-lo. Deus moeu o seu filho amado na cruz para não moer você. Jesus foi moído na cruz para você não ser moído na cruz e para não adiantar nada. Quem levou Jesus para a cruz? Primeiro, nosso pecado. Segundo, o Pai o levou para a cruz, conduziu o seu filho ao caminho do Gólgota. Versículo decorado aí. Você precisa aprender pelo menos isso. E Deus amou o mundo, que deu o seu filho, para que todo aquele não pereça, mas tenha. Pois é, Deus amou o mundo de tal maneira que conduziu o seu filho querido ao Gólgota, a cruz, agradou ao Pai moê-lo por causa do seu e do meu pecado. Muito bem. Abra a sua Bíblia agora em Evangelho de Mateus, capítulo 26. O nosso pecado conduziu Jesus para a cruz porque não foi um acidente. O Pai conduziu o seu próprio Filho ao Gólgota e ao Calvário. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando, dizendo, Jesus saiu para orar com seus discípulos, sentindo já as agonias do Calvário, dos açoites, das pontas dos ossos, colocado, meus irmãos, nas chibatas dos romanos, que cada vez que bateu no corpo de Cristo, lhe arrancou os pedaços. E Jesus saiu para orar com seus discípulos, e indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele já sabia da cruz. Você pensa que Jesus não sabia da cruz? Quando Jesus marchou para Jerusalém, para o dia das festas dos ázimos, Jesus, ele marchou como um rei que sai para ser entronizado no seu trono. Jesus, ele foi em direção da cruz. E Jesus, ele orando para o Pai, sabendo da cruz do Calvário, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, e indo a segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Então o Pai está conduzindo o seu Filho amado, aquele a quem Ele ama, para onde? Para a cruz do Calvário. Então a cruz não é por acaso. Jesus, ele não é um Marte. Jesus, ele não foi pego numa rebelião de religião. Jesus, ele não foi entregue por causa que Judas é traidor.
Jesus ele não foi entregue porque não tinha outro. Jesus ele se entregou porque ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, porque ele está nos planos eternos de Deus, e você talvez não possa compreender isso, porque você está preso no Cronos, nesse tempo que nós vivemos. Você talvez não compreenda que Deus ele não vive nesse tempo, que Deus ele não está preso há 70, 80 anos, que Deus ele é eterno, e a eternidade pertence a Ele. Mas agradou ao Pai em moê-lo. E como meus irmãos, Isaías ele escreve minuciosamente aquilo que vai acontecer com Cristo. Mas quando ele escreve, ele já tem aquilo como um fato consumado. Isaías capítulo 53. Os pecados, o Pai, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Voluntariamente Jesus tomou a cruz. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um Deus triuno, que é três e é um ao mesmo tempo. E quando estão falando entre si, o Pai, o Filho e o Espírito, todos eles têm um papel na criação. Todos eles fazem parte da criação e da salvação do homem. O Espírito Santo não ia vir morrer na cruz. O Pai não viria. Quem vai vir? É o Filho. Cada um tem um papel. E todos os três estão sujeitos à própria palavra. Você não vê o Pai tomando o lugar do Filho, nem o Filho tomando o lugar do Pai, nem o Espírito Santo tomando o lugar do Pai, nem do Filho, e nem o Filho tomando o lugar do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz em Isaías 53:4 que ele tomou sobre si, Jesus tomou sobre si voluntariamente a cruz do Calvário. Ninguém o obrigou. Por isso que Jesus, quando olhou para a multidão, diz assim: ei, vocês querem me seguir? Então tá bom, tome a sua cruz aí, me segue. Vamos lá? Não é obrigado. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Ele tomou sobre si, Isaías também no versículo 10, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Isaías escrevendo, ele já disse que a alma de Jesus seria colocada por expiação de nosso pecado. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Jesus não
porque Ele mesmo entregou a sua vida. Ele tomou sobre si. Ele tem autoridade para fazer isso. Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados, porque o Pai o conduziu à cruz, levou a cruz e marchou para ela voluntariamente. Isaías 53. Isaías também vai falar sobre o sofrimento do Messias. O que a cruz de Cristo causou no próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Versículo 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O desprezo que tiveram por Cristo não é diferente do desprezo de hoje. As pessoas desprezam a palavra de Deus. As pessoas desprezam o sacrifício de Cristo. É porque eles ainda não tomaram a sua cruz. O mais desprezado. Quando Pilatos mandou açoitar Jesus, e os açoites dos romanos, eles bateram em Jesus com aqueles azorrague, talvez umas 6 ou 7 cordas, e na ponta, os ossos, aonde batia, eles puxavam, e eles moeram na carne de Cristo. Pilatos tinha uma esperança. Quando Pilatos mostrou Jesus todo ensanguentado, sua carne toda fendida e machucada, ele achava que os homens iam ter misericórdia de Cristo, mas eles não tiveram. Pilatos achou que eles iam se compadecer de Jesus. Não, tá bom os açoites. Não. Não houve compaixão. Não houve um sentimento, meus irmãos, de piedade. Olha só o que Jesus passou para chegar na cruz. Judas o traiu. Pedro negou. Os outros discípulos fugiram. O povo que gritou Hosana, grita agora, crucifica-o. Os fariseus o desprezavam. Os soldados romanos escarneciam. Herodes e Pilatos fizeram caso algum dele. Meus irmãos, eu creio mesmo que os açoites, a coroa de espinho, os cuspes que Jesus levou no seu rosto, os murros que Jesus levou dos soldados romanos, a cana com que lhe bateram na cabeça, não doeu tanto quanto aquela multidão que um dia gritava Hosana, que um dia foi curado, muitos deles por Jesus, agora gritando, crucifica-o. Não doeu tanto em Cristo os cravos que lhe furaram os pés e as mãos, do que ver os seus discípulos fugindo e indo embora, Pedro negando e Judas, o traidor. Não foi só o sofrimento da cruz.
mas ele era o mais desprezado dentre os homens. Aqueles que todos viravam o rosto, aqueles que não queriam nem olhar para Jesus. Mas eu quero perguntar uma coisa: no que nós somos diferentes dessas pessoas aqui? Quantas vezes você despreza e não faz caso algum de Deus? Ah, não, pastor, eu não faço isso não. Ah, é? É mesmo? Tem certeza? Desprezo. Aquele que as pessoas não fazem caso algum. Tanto faz. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Todas as vezes que um servo de Deus, ou que se denomina um, quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que um servo de Deus, ou que se denomina servo de Deus, ele mente, ele dá um murro em Cristo. Não, pastor, não faça isso não. Faz. Toda vez que você tem os desejos malignos no seu coração e na sua mente, você dá um tapa na face de Cristo. Todas as vezes que você peca contra o seu próximo, você é a mão do soldado romano batendo a marreta no cravo. Todas as vezes que aquele denominado cristão, ele para com um copo de cerveja na mão e bebe, ele está cuspindo no rosto de Cristo. Todas as vezes que o denominado crente põe o cigarro na boca e acende, ele está batendo o martelo nos cravos de Jesus na cruz. Todas as vezes que você não vem na igreja porque você não quis vir, o bater do cravo na cruz ele é pesado. Preste atenção nisso. Todas as vezes que você trocar o reino de Deus por qualquer outra coisa, é a coroa de espinhos que você coloca em Cristo, para furar sua face, seu rosto, sua cabeça, e o sangue verter. Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, como que foi santificado e fizer agrado ao Espírito da graça. Porque, versículo 30, bem conhecemos aquele que disse. Quem foi que disse isso aqui? Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Cada vez que nós pecamos contra Deus, meus irmãos, nós estamos pisando o Filho de Deus. Seja qual pecado, omissão, comissão, no coração, no olhar, na mente.
no pouco caso com Deus. É aquilo que Isaías escreve mesmo, é um desprezo. Quando você deixa de obedecer a Deus, você está desprezando o que foi feito no Calvário. Você está desprezando aquele pai, e aqui nós temos pai, temos mãe, temos aqueles que vão ser futuros pais e futuras mães. Você quer levar sua filhinha ou seu filhinho para o Calvário? Quer conduzir ela para a cruz? E aí você despreza isso. Isaías 53. O nosso Senhor, Ele foi humilhado. Você gosta de ser humilhado? Você gosta dele? Gosta de ser humilhado? Gosta que alguém humilhe você? Não, né? Nós não gostamos, né? Eu não gosto. Mas por que nosso Salvador foi humilhado? Não fizemos dele caso algum. Pois é. E quando são, meus irmãos, o que fazem um pouco caso realmente de Cristo e da sua palavra? Muito bem. Isaías 53, final do versículo 4. Isaías 53, final do versículo 4. Ferido de Deus e oprimido. Jesus chegou no Sinédrio, esbofeteado. Jesus chegou diante dos romanos, açoitado. Jesus chegou no Gólgota, pregado no lenho. Antes que morresse, deram-lhe para Cristo o quê? O cálice amargo. Quero dizer uma coisa para você. O cálice que Jesus bebeu na cruz, o cálice amargo, Jesus tomou o cálice amargo. Mas o que tinha naquele cálice? Vinagre? Vinagre. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos. O que tinha naquele cálice era toda a ira de Deus sobre o pecado. Sabe o que era aquele cálice? A ira de Deus contra o pecado. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Ele foi ferido de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 26. Mateus 27, 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados conduzindo, e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Versículo 28, vírgula. O que tem a próxima palavrinha? O que fizeram com Cristo?
Aqui na minha Bíblia está: tiraram-lhe toda a roupa, despiram Jesus. Uma coisa muito interessante que eu ouvi, e o que a Bíblia ensina, que pai e mãe não tem que andar de qualquer jeito dentro de casa para filho e filha ver. O dia que você tiver seus filhos pequenos, não deixe eles ver você sem roupa, ou só com a roupa íntima. Sabe por quê? Primeiro, que a Bíblia não aceita esse tipo de coisa, isso é abominação. Outra coisa, você tira da criança uma autodefesa, porque não acostumando ver aquilo, o dia que ela vê, ela corre. Mas se está acostumado a ver, está tudo normal. Imagine a vergonha do Salvador Jesus Cristo quando os homens despiram Ele. O cobriram com uma capa de escarlate, versículo 29, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Versículo 30, cuspindo nele. Olha só, você gostaria que alguém cuspisse em você? Então por que você despreza a Cristo, a palavra de Deus, a cruz, o que Jesus ele fez? Por que tem tanto desprezo? E cuspiram nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe com vestes e levaram para ser crucificado. Pois é, ele foi ferido, aflito, o Santo de Israel, o Salvador. Pedro escreve e diz assim: enquanto injuriavam Jesus, ele não ameaçava. Enquanto eles cuspiam em Jesus, Jesus não amaldiçoava eles. Enquanto eles batiam na cabeça de Cristo com a cana e a coroa de espinhos, a Bíblia diz em Isaías 53, e ele não abriu a sua boca. Como que Deus reagiu a tudo isso? Não abriu a sua boca. Abra a sua Bíblia, já estamos quase terminando. Isaías 53. Isaías, quando vai escrever sobre a cruz, o martírio de Cristo, em capítulo 53, versículo de número 10, ele fala que Jesus venceu a morte. Todavia, o Senhor agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, a entrega voluntária, o Pai que agradou levá-lo até a cruz, e moê-lo e fazê-lo enfermar. Depois daí, Isaías ele diz assim: mas ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Jesus ele foi ressuscitado e venceu a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que, meus irmãos? É vida eterna por Jesus Cristo. Primeiro Jesus vence a morte. Isaías já está dizendo 700 anos antes de Jesus ir para a cruz. Versículo 11 e versículo 12 do capítulo 53.
O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos. Jesus vai salvar um povo para si, um povo particular, um povo, como diz Paulo a Timóteo, um povo que não vai desprezar a palavra de Deus, um povo que não vai desprezar a cruz, um povo, meus irmãos, que vai obedecer, um povo que vai ser fiel. Eu lhe darei a parte de muitos. E ele, versículo 11, verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Salvação de muitos. O Senhor resgatou o seu povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Já estamos quase terminando. E qual foi o preço? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Qual foi o preço? O preço é o sangue. Muito bem. Vamos ler o nosso último versículo de Isaías 53. Resgatou a sua igreja e o seu povo com o seu próprio sangue. Agora nós vamos chegar num ponto que Isaías fez a primeira pergunta. Capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem de vocês aí creu em Cristo? Quantos entregaram a vida para Cristo aí hoje? Quantos decidiram aí carregar sua cruz? Quantos decidiram aí não desprezar mais a cruz de Cristo? Quantos tomaram a decisão por Cristo? Senhor, quem deu crédito? Quem acreditou? Hã? Jesus ele diz assim, nosso último versículo de Isaías foi esse: quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi que creu em Cristo aí hoje, que nunca entregou sua vida para Cristo? Quem foi? Quem que Deus tocou no seu coração e disse assim: Jesus tomou meu lugar, Ele sofreu por causa dos meus pecados para me salvar, eu reconheço isso. Quem? Isaías está perguntando. Evangelho de João, capítulo 3, nossa última referência da mensagem desta noite. Evangelho de João, capítulo 3. Quem deu crédito? Quem de vocês creram? Quem foi tocado? Quem se compadeceu? Quem compreendeu que Jesus tomou o seu lugar, que mesmo você indo para a cruz seria insuficiente morrer? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus.
Por isso que a mensagem da cruz era a divisão das águas. Perdidos e salvos. Por isso que Isaías, depois de relatar como um fato consumado a morte de Cristo e todo o seu sofrimento, toda a angústia da sua alma, o sofrimento na sua carne, o sofrimento espiritual, Isaías ele pergunta: quem de vocês aí creu? A quem foi apresentado o braço do Senhor? Quem aí entendeu que Jesus foi para a cruz para salvar você? Quem aí sentiu no coração a agonia do pecado que fez Cristo ir para a cruz? Mas você precisa entender uma coisa: quem creu, ele não é mais condenado. Mas quem ainda não creu, ele não vai ser. Ele já está condenado. Tá bom? Por isso que a mensagem da cruz, ela é uma mensagem maravilhosa. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor e eterno Deus. Bendita é a tua palavra, o teu nome, Senhor. E nós queremos mesmo, Pai querido, te agradecer pelas suas muitas misericórdias e pela salvação que nós temos por causa de Cristo e da cruz. Pai, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas faltas. Perdoe as nossas transgressões, os nossos pecados que são tantos. E obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor conduziu o seu Filho amado à cruz do Calvário para morrer por causa dos nossos pecados. Nós te pedimos pelos enfermos, Senhor. Peço também pelos irmãos que não estão aqui nesta noite. Peço que o Senhor cuide do irmão Renivaldo que está nas estradas. Peço que o Senhor abençoe os demais, para que sejam guardados por Ti e abençoados pela Sua palavra. Pai querido, que o Teu Espírito e a Tua palavra tenham tocado os corações. Em nome do Seu Filho amado Jesus, é que nós oramos e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial.